Olá pessoal, tudo na paz por aí? É, antes de eu começar a falar esse vídeo sobre as previsões para 2021, sobre os projetos para 2021, né? Eu queria expor uma situação. é, faz algum tempo já que eu tô incomodado com esse assunto que eu vou tratar no vídeo de hoje, tá? Eu quero mostrar algumas coisas que eu tenho visto aqui no Canadá, não só no Canadá, mas traçando um paralelo com o Brasil e traçando um pouco aí com o meu histórico. Eu quero contar um pouco para que você entenda do que eu estou falando, para que você veja do meu ponto de vista as coisas que eu vou contar, que eu vou mostrar para vocês aqui. É um assunto que desde quando eu montei o canal no YouTube, eu tinha me proposto, feito um propósito comigo, de não falar de dois assuntos que são assuntos polêmicos, mas não deixam de ser importantes. Tá? O objetivo do canal é falar sobre imigração, sobre é, motorista de caminhão aqui no Canadá, tá? Mas os acontecimentos que eu tenho visto nas últimas semanas, vamos dizer assim, tem me incomodado bastante e dois fatos que aconteceram essa semana, tá? Me fizeram, assim, falei, eu vou falar desse assunto, tá? Então, são dois assuntos que primeiro é de política, eu vou falar de política, tá? Eu quero falar sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Canadá, que influenciam diretamente aí no Brasil, né, que influenciam diretamente quem tem plano de migrar aqui para o Canadá. O que eu vejo para os próximos, para 2021 e de aí por diante, o que eu estou vendo que está acontecendo, tá? E traçar assim as informações políticas, tanto aqui do Canadá, traçando um paralelo com as coisas que estão acontecendo no Brasil, tá? Então assim, eu estou fazendo esse vídeo, eu considero muito importante, tá? Com todo respeito a quem está assistindo esse vídeo, tá? Eu sei que muita gente, vai ser um vídeo polêmico, tá? Mas a ideia que eu estou fazendo esse vídeo é para fazer você refletir, tá? Tudo, tudo, cada vírgula que eu falar nesse vídeo, tá? É para você, a minha ideia é levantar se você não concordar comigo, se você tiver uma visão diferente das coisas que eu vou dizer, tá? É, a gente precisa se respeitar. Eu respeito você que tem uma opinião diferente, que tem uma visão diferente, que de repente você vai achar assim, nossa, Rubens, você está viajando, tá? Pode ser porque é é uma viagem as coisas que eu vou dizer aqui, tá? Quem não está acompanhando vai ser difícil de acreditar, tá? Então eu vou tentar mostrar da forma mais clara possível, tá? As coisas que eu vou colocar aqui, tá? Então são duas coisas que aconteceram essa semana que fizeram eu ter certeza que eu preciso fazer esse vídeo. A primeira delas foi um casal, uma coincidência muito grande, tá? Tem um grupo do Facebook aqui que chama Toronto para Brasileiros, tá? Uma menina lá postou que tinham acabado de chegar e estavam precisando de uma impressora, se alguém estava se desfazendo de uma impressora, tá? E eu tava com uma impressora novinha aqui que eu comprei há alguns meses atrás. E meu computador está muito velho, não atualiza mais, ele não reconheceu a impressora. Tipo, eu usei algumas vezes no celular e agora também não consegui mais usar, enfim. A impressora não tem muita utilidade para mim aqui em casa. E eu ofereci a impressora para ela e mandei mensagem e tal. E a gente trocou algumas informações. Aí, a primeira informação que, quando eu mandei, dizendo que tinha impressora, ela falou: poxa, eu te conheço lá do canal do YouTube e tal. A gente acabou de chegar, é um casal. Ela falou: a gente acabou de chegar aqui e meu marido quer ser motorista de caminhão por causa dos seus vídeos. Eu fiquei preocupado, eu juro que eu fiquei preocupado,
né? Não por ele querer ser caminhão por causa dos meus vídeos, mas a situação que a gente está vendo aqui, eles chegaram aqui no meio de uma crise, tá? O Canadá está em crise e as coisas que eu vou mostrar para vocês, a gente, 2021, não vai ser brincadeira, vai ser muito pior que 2020. Tô falando do Canadá, tá? No Brasil, então, eu não quero nem imaginar, tá? Então, esse foi um dos fatos aí que aconteceram que me fizeram a fazer esse vídeo que eu vou fazer hoje, que eu vou postar aqui hoje, né? Eu já estou trabalhando nele já tem algum tempo. E o segundo fato, tá? Que aí eu tive certeza, eu recebi um vídeo, vou colocar aqui um trechinho desse vídeo, tá? De um ator no Brasil, né? Mandaram pelos grupos do WhatsApp, aí eu recebi, tá? É o David Cardoso, tá? Então, o cara, assim, eu vi o vídeo dele, tem poucos minutos o vídeo dele, mas ele muito intrigado com a situação de São Paulo, com a situação política que está acontecendo em São Paulo hoje, e ele, assim, inconformado com as pessoas que não estão fazendo nada, né? Os paulistas, os paulistanos que não estão fazendo nada com essa situação, tá? Enfim, eu mandei uma mensagem para ele, me identifiquei com o vídeo dele, mandei uma mensagem e ele me respondeu, né? E a gente trocou algumas ideias, trocamos algumas mensagens, e aí eu falei, né, que morava aqui no Canadá e tal, e ele falou, meu, você mora aí no Canadá, cara, fica aí, porque isso aqui tá péssimo aqui, as coisas que estão acontecendo no Brasil, tá? E aí eu comecei a contar das coisas que estão acontecendo aqui no Canadá, e ele não fazia nem ideia disso, na cabeça dele o Canadá estava assim, a mil maravilhas, tá? Então, meu objetivo não é falar do Canadá, eu vou usar algumas coisas que estão acontecendo aqui no Canadá para traçar um paralelo com o que está acontecendo no Brasil, para tentar fazer vocês entenderem a visão que eu tenho, não só eu, mas muita gente tem, tá? E eu acredito que muita gente no Brasil não tem ideia dessas coisas que estão acontecendo aqui no Canadá, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. De novo, se você não concordar com algum ponto que eu disser, ou com o vídeo inteiro, com a mensagem inteira que eu vou passar, eu de verdade mesmo, de todo o meu coração aberto, eu quero estar enganado nessas coisas que eu vou dizer aqui. Eu quero estar enganado, eu quero que daqui 3, 4 anos vocês virem e falar, Rubens, você estava viajando, você está vendo, não era nada disso. Eu vou falar, graças a Deus, tá bom? Então, se você quiser fazer um comentário, eu agradeço todos os comentários que vierem, mas primeiro, se não concorda, se você tem uma visão diferente, tenta mostrar qual é o seu ponto de vista, fundamentado nos fatos, né, na sua visão, tá? Para a gente criar aqui uma discussão saudável, tá? Eu não quero falar de direita, esquerda, não é isso, tá? São acontecimentos, são fatos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu espero que ajude bastante gente aí que vai assistir esse vídeo, beleza? Vamos lá, então. Tá, esse é meu avô, Carles Hendricksons. Ele faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Eu não lembro dele, mas eu sei muito das histórias que ele contava, tá? Que minha mãe contava do que se passava na Letônia nessa época, tá? Ele chegou no Brasil em 1930, tá? Então, paralelamente, o que acontecia na Ucrânia era exatamente o que acontecia na Letônia. In the early 1930s, millions of Ukraine's people died in a devastating famine. Known as the Holodomor, it is one of the most tragic chapters in Ukrainian history. When Ukraine became a part of the Soviet Union in 1922, it was the country's breadbasket, thanks to its fertile fields of wheat. In 1928, Soviet leader Joseph Stalin introduced collectivization, which was supposed to unite privately owned farms into state collective farms called kolkhoz. The Soviet leadership argued that collective farms would be more effective and produce a surplus, which would feed industrial workers. As many Ukrainian peasants were not willing to hand over their land to the state, their fields were confiscated.
Many of them were sent into exile or abandoned their homes. In 1932, the government's quota on crops was raised significantly, and farmers were expected to harvest more than before. For many, it was a target that was impossible to meet. What grain they produced was confiscated with nothing left for them or their families. Farmers who hoarded their crops were often punished or executed. The exact number of people who died in the famine of 1932 and 1933 is still not known. Historians estimate that between 3 and 12 million people perished, most of them ethnic Ukrainians. Então o exército soviético entrava na Ucrânia, ocupou a Ucrânia e confiscava as fazendas de pequenos e médios fazendeiros com o objetivo de tomar a sua produção. Tá? E o objetivo era levar toda essa produção agrícola, a produção de comida, para sustentar a indústria. Tá? Nos dias atuais, tá? 24 mil pessoas morrem por dia de fome. Tá? Isso dá aproximadamente 30 milhões de pessoas morrem de fome anualmente, tá? No nosso planeta. Tá? O que isso quer dizer? Né? Qual é a comparação que eu quero fazer? Até o momento, tá? Morreram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas no mundo inteiro por causa do Covid. Ou seja, muito menos, né? Nem se compara o que se morre de fome anualmente, todos os anos. Tá? Agora, presta atenção nisso aqui. Because we understand that right now we have to fix urgent problems, but in the long run, we also have to fix the system so that it works for everyone. To eliminate this virus anywhere, we need to eliminate it everywhere. While scientists work around the clock to develop a vaccine, as governments, we have the responsibility to ensure it'll be distributed quickly and fairly around the world. This is an important initiative, and I encourage other governments to join in as well. We need to work together, and not just on vaccines. Canada believes that a strong, coordinated response across the world and across sectors is essential. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs. Canada is here to listen and to help. Eu vou colocar o link desse jornal local, tá? Mas a reportagem está preocupada porque ele fala muito mais da agenda do desenvolvimento sustentável, do reset, do que propriamente do Covid, tá? E aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção, tá? Que ele fala aqui, tá? Que os canadenses e as empresas canadenses podem ficar tranquilas porque o governo federal vai manter a sua renda. Tá? Então, uma coisa que algumas pessoas que eu conversei nunca ouviram falar aqui sobre o Fórum Mundial da Economia, que é onde está documentado tudo sobre o Great Reset. Então, eu não sei como que fala em português, qual que é o que as pessoas estão dizendo, tá? Mas basicamente o discurso muito bonito, né? Desenvolvimento sustentável, guardando o meio ambiente e tal, mas eu quero chamar a atenção aqui para quais são as empresas que fazem parte, né, desse Great Reset. Tá? Então, se a gente olhar aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá, nessas empresas que fazem parte aqui. Tá? Então, aqui, ó, tá, eu consigo olhar aqui essa Brookfield Investment Agents, tá? Eu consigo ver, tá, essa aqui, tá, essa State Grid Corporation of China, tá? Eu vou falar dessas empresas já,
tá? Aqui na sequência do vídeo, tá? Então são essas empresas que estão lá documentadas, que fazem parte disso, tá? Aqui também, tá? A gente vê qual? Aqui, ó. Cadê? Peraí. A Vale, tá? Então tá ali, a Vale faz parte, tá? Quem mais faz parte disso aqui? Tá? A Vale, vocês sabem que é do Jorge Soros, né? Também o Itaú, também, maior acionista do Itaú, quem é? Seu Jorge Soros, também, tá? Então, eu vou falar dessas outras duas empresas que eu citei aqui na frente, aqui, vamos entender no Brasil o que tem a ver, tá? Essas empresas. Prioritário para São Paulo a ampliação do investimento chinês no nosso estado. A China já é também o maior parceiro comercial de São Paulo, como é o maior parceiro do Brasil. Em São Paulo estão 250 das maiores empresas chinesas, praticamente todas que estão no Brasil estão sediadas em São Paulo. Quase 300 mil chineses vivem no estado de São Paulo. Então nós temos a maior comunidade chinesa na América Latina está em São Paulo. São Paulo é uma nação dentro da nação. Nós temos 45 milhões de habitantes, 32% da economia brasileira, 22% de toda a produção do agribusiness no Brasil. A maior produção exportada, manufaturada do Brasil sai de São Paulo, pelo Porto de Santos. A maior produção agrícola também sai do Porto de Santos, de São Paulo, para a China. Portanto, temos relações sólidas nos últimos 30 anos e o nosso objetivo é dobrar este número nos próximos 4 anos. Então, como é a vossa agenda de atrair mais investimento chinês no futuro? Uma boa pergunta. É uma agenda global. Nós entendemos São Paulo como um competidor global e não um competidor regional. Essa é a nossa visão de que São Paulo deve competir internacionalmente, oferecendo condições, facilidades, oferecendo também segurança jurídica para investimentos internacionais, apoio, orientação e até financiamento, se necessário, para que mais investimentos internacionais sejam feitos em São Paulo ao menor prazo possível. E, ao mesmo tempo, um amplo programa de desestatização, que também nos move nessa visita aqui à China. São Paulo tem o mais robusto programa de desestatização do país, além do próprio governo federal. Nós vamos colocar em mãos privadas ou de investidores internacionais rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, transporte fluvial, entre outras estruturas de grande porte para facilitar a mobilidade. Mobilidade é a prioridade do nosso estado. São Paulo já tem, das 20 melhores estradas do Brasil, 18 estão em São Paulo. O maior e o quarto maior porto do país estão em São Paulo. O primeiro e o segundo maiores aeroportos do país estão igualmente em São Paulo. A maior rede ferroviária do país está em São Paulo. A maior rede de trilhos de metrô está igualmente em São Paulo. Nós queremos acelerar, expandir esse processo nos próximos 4 anos e, para isso, precisamos de investimentos sólidos, e os investimentos chineses serão muito bem-vindos, porque a China normalmente trabalha com uma ação tríplice. Ela é investidora, ela é construtora e ela é operadora. Isso nos interessa bastante porque reduz o tempo, melhora o desempenho na implantação e a operação também fica mais sólida, mais consistente e melhor para atender a população e o estado de São Paulo. Tá, então aqui, tá, eu vejo aqui uma reportagem do Estadão, tá, que a China está ampliando a presença no agronegócio do Brasil, tá, aqui julho de 2020, tá, e o que ele fala um pouco da empresa, tal, e qual é o principal objetivo? Garantir que toda a produção vá para a China. Tá? Agora, quem é do interior de São Paulo sabe quem é a CPFL. Tá? Sabe quem é o dono da CPFL? Tá aqui, ó, essa empresa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Lá no site, tá? Do Great Reset. Tá? Tá aqui, ó, a State Grid. Essa aqui, acabei de mostrar que ela tá lá no site do Great Reset, como empresas que apoiam. A outra empresa também tá lá, qual que é? A BRK Ambiental, que é o que é a Brookfield. Tá? Aqui tá também quem é a controladora dessa empresa. Tá? Essa lá, ó. Cadê aqui o nome?
Aqui, Brookfield Assessment Management, tá? Os chineses vêm com uma clara intenção de, como eu costumo dizer, e o senhor também costuma dizer, que antigamente os chineses compravam coisas do Brasil. Hoje compram o Brasil. E uma coisa que a gente tem que deixar bem clara, você falou certo, nada contra os chineses. Só que o Partido Comunista Chinês tem 90 milhões de pessoas. E cada empresa que entra aqui no Brasil tem por obrigação da legislação chinesa ter um membro do partido dentro dessa empresa. Então, quando as empresas chinesas decidem colocar seus tentáculos para fora, não é uma decisão pensando no lucro, no comércio, não. É uma decisão do Partido Comunista Chinês pensando em como aumentar o seu poder no mundo. E eles estão fazendo isso. Estão aproveitando dessa pandemia que, curiosamente, começou lá na China. E que, curiosamente não, já está comprovado. A OMS já sabia que transmitia de ser humano para ser humano, mas decidiu não informar a população. Decidiu os chineses saírem voando de avião de Wuhan, mas não dentro da própria China. Ou seja, podia sair de Wuhan para outros países do mundo, mas não circular dentro da própria China. Então é muito preocupante, né? O Partido Comunista Chinês está sim colocando seus tentáculos aqui dentro do Goiás e pessoas que deveriam estar nos protegendo estão deixando que isso aconteça. Pessoas que deveriam estar nos protegendo, que seriam como, por exemplo? Governador, prefeitos, que estão ganhando alguma coisa, né, provavelmente, com isso aí. Isso só aqui em Goiás? Não, no São Paulo, no Nordeste. Por exemplo, Flávio Dino, governador do Maranhão, tirou a bandeira do Brasil dentro do gabinete dele e colocou a bandeira da China. Você precisa falar mais alguma coisa? Presta atenção, Paulo, e você que está me assistindo. A China tem 1,6, 1,7 bilhões de pessoas. Ela não tem a capacidade de produzir alimento para toda a sua população. O que eles faziam, então, era comprar alimentos do Brasil. O Brasil é um dos maiores importadores do alimento do Brasil. Só que eles perceberam que seria muito mais vantajoso, ao invés de comprar alimentos daqui, comprar a produção de alimento nossa. E é isso que eles estão fazendo, comprando terras. A maior distribuidora de grãos do sul do Brasil foi comprada por um grupo chinês. Nós perdemos a nossa maior distribuidora de grão, de soja, do sul do Brasil para o Partido Chinês. Sabe o que isso quer dizer, Paulo? Que nós, brasileiros, daqui um dia vamos ter que ir lá comprar soja da China, só que aqui do Brasil. Comprovam uma coisa, que a China está num mato sem cachorro. Ou domina o Brasil e garante a sua tão sonhada segurança alimentar, ou se rende aos Estados Unidos, já que por mais que consiga alavancar sua produção, o consumo de alimentos sobe em níveis muito mais acelerados. E essa é a maior preocupação da Rural Business, pois estamos prestes a entrar numa crise econômica sem precedentes, quem sabe até numa recessão. E é a atitude de cada um de nós que vai traçar o fim dessa história que estamos te contando hoje. Pois não faltarão oportunidades e oportunistas para lotear esse imenso Brasil, entregar de bandeja aos chineses e vazar para alguma ilha paradisíaca por aí. E ouça bem o que nós vamos te falar. Se o Brasil afrouxar as regras agora e entregar de mão beijada a nossa produção de alimentos, nossa infraestrutura e logística à China, e não estamos falando aqui só de produção, não, estamos falando de infraestrutura e logística cada vez mais controlada por grupos chineses. Podemos estar caminhando para um regime, digamos, escravocrata. Você que produz alimento, e claro, você que também consome, já parou para pensar no cenário onde a prioridade de produção e logística são os chineses? Já que eles passariam a controlar tudo aqui no Brasil? Você acha mesmo que vai ter margens de lucro melhores na produção? Acha que vai ter alimento mais barato nas gôndolas dos supermercados, tendo empresas chinesas no controle do agronegócio do Brasil? Tem ideia do que pode virar esse país para você, produtor ou consumidor? Ainda tem alguma dúvida de que estaremos sob o comando de socialistas radicais dando ordens neste, aí sim, exclusivamente fazendão, chamado Brasil? Tem alguma dúvida de que a segurança jurídica e o direito à propriedade estariam novamente abalados, e dessa vez para sempre? Olha, não sabemos o que de fato vai acontecer, mas temos uma certeza. Se não começarmos a agir agora, o seu, o meu, o nosso direito à propriedade vai ser tomado. E o Brasil que conhecemos pode ser radicalmente modificado. Parceria comercial, sempre. Mas controle de terceiros na segurança alimentar do Brasil, nunca. A chance
deste país gigante alavancar a sua economia e atravessar com menos percalços os anos difíceis que certamente teremos pela frente, vem da força do agronegócio. E se você, cidadão brasileiro, não compreender e rápido a dimensão de tudo o que está acontecendo agora, esteja preparado para ter as suas garantias individuais e de propriedade certamente abaladas nos próximos anos. Tá? Então, o que está acontecendo com as pequenas e médias empresas? Estão fechando, estão quebrando aqui no Canadá. Tá? Essa reportagem é de julho. A estimativa deles era de 158 mil empresas falirem, fecharem as portas. Tá? Então, já é muito comum andar aqui e ver espaços vazios para aluguel. Tá? Então, o que o Trudeau falou ali atrás, que ele vai garantir, né, que as pessoas continuem recebendo os benefícios, tal, o que acontece? Tá? As grandes empresas estão aumentando o faturamento, os pequenos estão quebrando e essas pessoas estão recebendo o benefício do governo. Ou seja, começam a depender 100% do governo. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei, que entrará em vigor em 1 ano e meio, prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. Deu para sentir qual é o recado que eu estou tentando passar para vocês? O problema não é só no Brasil, tá? O problema não é só aqui no Canadá. Tá? É um plano global. Tá? Isso há muito tempo, né? Isso desde a Segunda Guerra existe esse plano. Né? Existia o Clube de Roma, lá fundado pelo Rockefeller, que tinha essa mesma ideia. Tá? E esse Fórum Econômico Mundial, tá? Tem a mesma ideia. Tá? É que essas grandes empresas são as que querem dominar o mercado. Tá? Essa balela de sustentável, né, de planeta sustentável, a Vale do Rio Doce, a Vale, aquela lá de Brumadinho, vai ensinar você como trabalhar sustentavelmente. Tá? O Itaú vai cuidar dos pobres, né? Ele vai ajudar os pobres. Tá? Essa a verdade que eles estão pregando. Tá? Pessoal, vamos abrir os olhos antes que seja tarde demais. Tá? O que a menina do agronegócio aí falou é muito sério. Tá? A Agenda 2030, se você ir lá estudar no site da ONU, pesquisa aí, Google, Agenda 2030 da ONU. Tá? Não prevê, eles preveem que as pessoas não vão ter mais propriedade privada. Tá? A gente vai simplesmente alugar as coisas em nome do sustentável. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é só pesquisar como que funciona na China. Né? Quanto que as pessoas que trabalham na China, os trabalhadores da China, quanto que eles ganham? Tá? $50 por mês. Tá? É isso que vive na China. Tá? Então, é para isso que a gente está caminhando. Tá? Então, a gente precisa acordar e, assim, o negócio já está bem avançado. Né? Se a gente olhar o Brasil, toda a infraestrutura já está na mão dos chineses. Tá? Nós estamos numa situação muito séria. Tá? E a pandemia, esse negócio de lockdown não vai acabar enquanto não quebrar todo mundo. Tá?
Esse negócio de vacina, todo mundo está vendo as controvérsias que tem nas vacinas. Essa vacina vai demorar para sair, e quando sair, não sei lá o que vai ter nessa vacina. Tá? Então, o recado que eu quero iniciar essa discussão com vocês, porque eu vejo muito pouca gente falando a respeito disso. Tá? O que nós vamos fazer? O que a gente tem para fazer? Tá? Eu já sei o que eu vou fazer, que eu já fiz. Eu estou acertando mais ainda a minha vida com Deus. Tá? Se você é cristão, se você acredita na Bíblia, não somente em partes da Bíblia, tá? Você entende do Apocalipse. Tá? Pode ser, tudo indica, que pode ser, a gente não sabe se é ou não. Já teve outras fases da história que as pessoas acharam que seria o Apocalipse. Mas hoje, essa questão global está muito evidente. Tá bom? Então, gente, a gente precisa se preocupar com política, precisa ver como cidadão qual que é a nossa obrigação. Tá? Mas vai chegar um momento muito difícil, vai ter que separar os meninos dos homens de verdade, o que vão fazer, como que a gente vai lutar, porque como cristão, principalmente, a gente vai ter que tomar uma decisão se eu vou seguir o sistema ou se eu não vou seguir o sistema. Tá? Então, dobre o joelho, pede sabedoria para Deus, porque tempos difíceis em 2021 vai ser muito pior do que 2020. Tá? Então, que Deus tenha piedade da nossa vida, que nos guarde desse vírus, que nos dê sabedoria de como lutar pelos nossos direitos, pela nossa vida. Tá? E eu gostaria de ouvir os comentários de vocês. Tá? Qual é a solução que vocês veem? Tá? Na solução terrena, aqui, solução como cidadão, eu sinceramente, tá? Os grandes governos já decidiram, as grandes corporações já decidiram. Eu acho que tem muito pouco que a gente pode fazer. O que com certeza a gente pode fazer é acertar nossa vida com Deus. Tá? Então, eu gostaria, o meu objetivo desse vídeo é fazer você refletir a respeito disso. Tá? Bota a sua vida em ordem com Deus, porque é o que importa nesse momento. E cada vez mais vai ficar muito evidente isso. Tá? Então, buscar o Senhor e invocar enquanto se pode achar. Tá? Porque pode ser que em pouco tempo, a gente não sabe quando, não vai ser mais possível. Tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus.